E dando continuidade à nossa série em Apópica, você viu no último vídeo a diferença que 120 mil dólares compra entre Lake Nona e Apópica. No vídeo de hoje, a ideia é similar, mas agora com casas de tamanhos maiores, terrenos maiores e valores maiores. E o valor de diferença que nós estamos falando em um exemplo como esse chega a ser entre 160 a 200 mil dólares. Por quê? Nós estamos em um terreno de 80 pés de frente por 135 pés de fundo, quase 1.000 metros quadrados. Valor máximo de terreno aqui, 50 mil dólares. Valor mínimo, 12 mil. Então você já começa a perceber as diferenças. Se nós estivéssemos olhando esta mesma construtora em Oviedo, o valor inicial seria entre 50 a 75 mil dólares apenas o terreno. Caso você não seja inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, porque quem já é inscrito e acompanha o conteúdo já deve ter tido uma ideia que eu mostrei uma casa idêntica a essa há mais de 1 ano e meio para o Pedro, um investidor do Brasil que comprou uma casa modelo como forma de investimento. Mas nós não estamos falando de investimento nesse momento. Nós estamos falando que, sim, uma região em desenvolvimento como a Apópica tem casas maiores e de alto padrão como essa. E a construtora te permite fazer algumas escolhas de ordem estrutural. Uma delas é, aonde eu tenho esse escritório, eu posso colocar portas, que a gente chama de French door, que são portas duplas. Eu posso diminuir, depois você vai ver lá, um pedaço do banheiro do casal e do closet para criar um lavabo. E eu posso também escolher esta planta com ou sem o andar de cima. Eu adoro casas térreas, essa é a preferência da Patrícia. Eu acho mais fácil de viver, eu acho mais fácil de você circular dentro dela. Ela tem uma dificuldade que depende como ela é construída da planta, você vai ter menos claridade, menos luz natural, porque eu não tenho janelas laterais, geralmente eu vou ter na frente e atrás, mas quando eu olho uma planta como essa, é extremamente agradável. Eu tenho janelas na frente, uma porta de vidro e eu tenho essas folhas de porta de correr para o lado de fora, então é perfeito. E quando eu aconselho ou recomendo ter esse andar de cima? Se você é uma família que gosta de estar junto para assistir televisão, esse é o lugar perfeito para você criar um home theater ou uma sala de jogos ou um lugar de fazer a bagunça familiar, distante de toda a parte social da casa. Então você tem um ambiente único e exclusivamente para a família. Segundo momento que eu penso ser interessante ter aqui o andar de cima. Por exemplo, eu tenho um filho adolescente já na faculdade que tem uma vida mais independente. Tenho uma televisão, eu tenho até uma mini cozinha, né? Porque eu consigo colocar torneira, geladeira e por que não um micro-ondas, né? Eu tenho um quarto com banheiro completo e toda essa área de entretenimento. Ou também, se você tem um familiar que mora com você, você consegue fazer com que essa pessoa tenha a privacidade dela. Então, quando nós olhamos a planta básica desta casa, eu tenho a opção de escolher ou não o andar de cima, o que vai incrementar o valor, aumentar o valor pelo menos 75 mil dólares. Por quê? Porque eu estou criando mais área construída, eu tenho um segundo pé direito e tenho que modificar toda a parte de estrutura, telhado e janelas. E hoje isso é inédito, você só me vê subindo, hoje você vai me ver descendo escadas. Quando eu chego nessa posição é interessante, por quê? Quando nós começamos a nossa conversa,
eu estava no home office, passei pela sala de jantar formal, passei pela sala de estar e cozinha, e é aqui que tudo acontece no sentido de mudança estrutural, caso você escolha ou opte ou não pelo andar de cima. Se você optar por não ter o andar de cima, aqui já começa, tem uma parede. Eu tenho a porta da garagem, que são 3 vagas de garagem. Eu tenho essa drop area, lembrando, o tampo, os armários, você pode escolher. As prateleiras, isso é decoração. Esse acabamento na parede é decoração. Se você quiser, eu acredito que a construtora até coloque a uma determinada altura, mas pense que é decoração. Eu adoro essa lavanderia, tá? Porque eu tenho a passagem da garagem até aqui, eu tenho um tampo muito grande, então eu dou risada porque como eu adoro lavanderia e eu passo um determinado tempo aqui, por mais que seja prático e rápido, mas é tão bom quando eu consigo tirar da minha máquina de secar roupa e tenho uma área que eu possa dobrar. Seja as roupas íntimas, seja pendurar em cabides para depois secar e passar, né? Você tem bastante área para se organizar aqui e também tem uma janela que ajuda bastante na claridade. Se eu chegar da garagem, não tiver que fazer nada na lavanderia, minha próxima parada é a cozinha. Ela é super ampla, eu tenho toda essa parede de armários e bancada além do meu fogão. Aqui, quando eu olho lá para cima, tá? Eu já consigo perceber que sim, o micro-ondas vai fazer a exaustão para o lado de fora da casa, vai subir. Por quê? Porque eu tenho um acabamento em madeira entre o topo do armário e o teto. Essa casa, sem o andar de cima, tem 4 quartos, 3 banheiros, um escritório, sala de jantar formal, sala de estar, lavanderia e 3 vagas de garagem. Se eu acrescentar o andar de cima, ela passa para 5 quartos, 4 banheiros completos. O que vai acontecer se eu não escolher o andar de cima? Eu tenho uma área muito mais profunda de armazenagem como despensa na casa. Agora aqui, eu chego nesse corredor, que é um corredor bem interessante. Eu até vou nesse sentido para você perceber a claridade que a casa tem. Eu tenho 3 quartos nessa posição e 2 banheiros completos. Esse banheiro que você vai ver à minha direita, ele serve para atender esse último quarto aqui e também para atender o meu lanai, a minha parte externa, a piscina. Tá? E o segundo banheiro, nós vamos encontrá-lo aqui. Aqui está. É uma Jack and Jill, excelente, porque eu tenho uma porta ali e outra porta aqui. 2 cubas, o chuveiro com o toalete nessa posição fechados, fazendo com que eu tenha flexibilidade para mais de uma pessoa utilizando o mesmo banheiro. Lembrando que quando nós olhamos uma casa modelo, a construtora ela mostra o que ela pode colocar de acabamentos e o que ela tem de opções de acabamentos, mas também ela tenta chamar a atenção na decoração. Às vezes você pode não gostar da decoração, mas lembre-se, as suas paredes virão de uma única cor e você não tem a opção de escolher essa decoração em madeira. Você pode sim escolher a madeira para o seu piso, os tampos dos armários, tanto de cozinhas quanto banheiros, as cores dos armários das cozinhas e dos banheiros, e inclusive a cor da parede, mas tudo de uma única cor. O que é interessante, nós estamos conversando e eu já entrei no quarto. Adoro essa situação aqui, que eu tenho portas duplas, que me dão privacidade para a sala, até num sentido que, depois você vai ver aqui, quando eu encosto uma das folhas, eu já não tenho nenhuma visão do quarto para a sala.
quarto super amplo, imenso na verdade, tá? Porque eu tenho cama king, aqui caberia uma California King, ou seja, é maior ainda do que a king. As cômodas que eu tenho, eu vou chamar de cômoda, é quase que um aparador de mesas de cabeceira, muito grande. Eu tenho mais uma cômoda que pode ser para deixar todo o equipamento de televisão e tudo mais, um sofá e uma poltrona. E mais uma informação super importante que eu já devo ter comentado, que eu eliminei na minha casa, mas que hoje eu sinto falta, que é esse acesso para a piscina do quarto do casal. E por que eu sinto falta? Porque a gente sente muito frio quando a gente sai da piscina e vai entrar em casa, e não é brincadeira, é super engraçado. É muito quente aqui fora, lá dentro o ar-condicionado tá ligado. Não é prático, pelo menos na minha casa, que é uma casa um pouco mais horizontal, mais espalhada, eu ter que passar pela sala, pelo corredor, e o meu quarto é o último para eu ir tomar banho após sair da piscina. Aqui a comodidade é super fácil, porque eu saí da piscina, tô numa área que eu posso estar molhada ainda, entro e o meu banheiro está ali do lado. O mesmo acontece desse lado aqui. Lembra que eu te mostrei um banheiro que atende um quarto aqui no fundo, mas ele também atende a piscina e é um banheiro completo. Aqui fora a construtora optou por fazer um deck um pouco menor, tá? Então eu tenho um pedacinho de circulação aqui. Fizeram a minha área de ficar refrescada dentro da piscina, mas fora dela. Eu tenho uma cascata, isso ajuda bastante, deixa todo mundo calmo. Eles ampliaram nessa outra lateral o que poderia ser um fire pit. E eu nunca vi, e aí achei a ideia formidável, que é uma área para você lavar o seu pet do lado de fora. Por quê? A gente sempre sabe, né? Eu já tive cachorro e é muito engraçado. Você lava e eles têm que se chacoalhar, né? Nesse momento você toma o seu banho. E aqui fora é uma delícia, porque ele pode se chacoalhar ao ar livre, molhar mais nada. Excelente. Vamos aos detalhes dessa comunidade. Serão 61 casas, então é um condomínio pequeno. Ele será fechado. Nós temos na entrada com um único acesso, com 61 casas. Como eu comentei no início do vídeo, os terrenos são todos de 80 pés de frente a 135 pés de fundo, o que, se nós multiplicarmos um pelo outro e convertermos para metros quadrados, são quase 1.000 metros quadrados de terreno. A construtora tem 5 diferentes plantas aqui nesse condomínio. Elas variam entre casas de 3 quartos, 2 banheiros, 2 vagas de garagem, a 6 quartos, 4 banheiros e meio e 3 vagas de garagem. O que me leva a te dizer que sim, tem para todos os gostos e orçamentos. Quando nós falamos de valor, o preço base inicial da casa menor é de 659 mil. E para você ter uma ideia, uma casa como essa, sem o andar de cima, já com terrenos e acabamentos inclusos, já tudo escolhido pela construtora, o valor dela seria de 764.990. Quando eu coloco o andar de cima, em média você vai gastar entre 75 a 100 mil dólares a mais. Por quê? Porque eu estou incluindo metragem quadrada, ar-condicionado, janelas, um novo banheiro e um novo quarto. Então esse valor pode subir para 860. Taxa de condomínio, 220 dólares por mês. O que vai ter aqui dentro? É um condomínio muito mais exclusivo, onde você não vai ter um clubhouse e cada um dos moradores vai cuidar do seu jardim. Você deve pensar, ai Patrícia, mas é caro esse condomínio. Não necessariamente, a gente tem que pensar que toda a área comum vai ser dividido com um número menor de pessoas e eu tenho, é uma gated community, eu tenho portão. Você deve estar percebendo que nos meus últimos vídeos eu tenho falado muito de casas spec homes. Por quê? Porque o mercado mudou. Nesse momento, como o mercado está sensível à taxa de juros,
Quanto mais as construtoras têm casas prontas para que o comprador chegue e assine o contrato e segure a taxa de juro, melhor. Então, nesse momento, o melhor deal, a forma melhor de você fazer um negócio são com as casas que já estão com todos os acabamentos escolhidos, com o terreno escolhido e a fachada também. Caso você goste dessa casa, é um negócio muito melhor financeiramente do que você escolher o terreno, construir a sua casa e os acabamentos. Mas é claro, cada família tem o seu formato e a sua decisão. Vamos conversar sobre o que é melhor para você. Entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail, por telefone e eu te vejo no próximo vídeo.